Marte entra no signo de Escorpião nessa quinta-feira, dia 12 de outubro, e fica até dia 24 de novembro. E isso vai ter uma série de repercussões super importantes no nosso dia a dia, com os nossos sentimentos, as nossas ações e também em nível mundial, com todas as coisas que têm acontecido. Então bora lá para o nosso vídeo explorar todas essas informações importantes para o nosso final de ano. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo, criador da Academia Astrológica e a gente precisa passar um tempinho agora conversando sobre essa energia de Marte em Escorpião, que obviamente tem dois lados. É super importante a gente sempre pensar isso. A gente sempre tem aquela coisa de ver Marte como deus da guerra, da violência, e ver Escorpião como o signo da morte, e a casa 8 é o desesperador, e Plutão, ai meu Deus do céu. Tem esse lado, obviamente que tem, mas sempre para tudo tem dois lados. E depende, a forma como a gente vai vivenciar isso depende da nossa atitude. Vamos começar falando um pouco do lado negativo das coisas, porque realmente com as coisas que têm acontecido no nível mundial, vamos começar com essa questão do nível mundial, o caminhar de Marte é um pouco perigoso, é um pouco ele pode trazer mais densidade para os conflitos que já estão acontecendo, não só na questão Palestina e Israel, mas também as coisas que ainda acontecem lá na Ucrânia e Rússia. E potenciais outros conflitos que existem por aí. Porque o que acontece? Você fala de Marte, você fala do deus da guerra, do símbolo da violência, da agressividade, da hemorragia, do sangue, dos cortes, né? Ele está passando no signo de Escorpião, que é o signo da morte, né? É um dos símbolos dessa profundidade da morte. Morte pode ser morte física, pode ser a morte simbólica, mas é a morte física também. E você tem a junção desses dois, ele potencializa muito o lado negativo dessa expressão mortífera e destruidora que esses dois símbolos juntos podem construir. Só que aí não para só por aí, porque só o Marte passando ali em Escorpião, ele não simboliza o fim do mundo, mesmo porque ele passa ali uma vez a cada 2 anos e ele fica ali 1 mês e meio, mais ou menos, até 2 meses ele pode ficar nessa posição. Então, se toda vez que o Marte em Escorpião causasse alguma coisa destrutiva para o mundo inteiro, a gente não tinha mais mundo, né? Então, a gente tem que entender que é uma coisa que é importante, mas para ser absurdamente caótico, a gente tem que ter outras coisas acontecendo e infelizmente a gente ainda tem outras coisas acontecendo. Quando Marte estiver chegando ali, mais um pouquinho depois da metade do signo de Escorpião, ele começa a fazer uma oposição com Urano, que está lá em cima no signo de Touro. Isso é preocupante, né? Porque o Urano ele já está promovendo uma série de reestruturações na questão física do nosso planeta e a gente ainda tem física no sentido de estruturas mesmo, né? E você ainda tem o Plutão em Capricórnio que vai fazer um aspecto com esse Marte também e essa junção de informações, essas combinações de aspectos com planetas grandes é que podem agravar consideravelmente as guerras que estão acontecendo lá em cima no hemisfério norte, né? Aí a gente pode começar a identificar que a guerra por si só já é péssimo, né? Já é aquela coisa horrível que é a última das consequências, ou pelo menos teria que ser a última das consequências, mas como a gente sabe, com todas as dificuldades humanas, né? A busca pelo poder, as questões financeiras, a dominação de um pelo outro, acaba sendo, não é a última das soluções, né? Ela acaba sendo uma forma de dominação e opressão de um pelo outro, e os dois lados acabam sofrendo muito com tudo isso, ou todos os lados acabam sofrendo muito com tudo isso. E hoje, como a gente tem uma facilidade de acesso a informações, a gente acaba vendo coisas que não gostaria de ver. Eu, particularmente nos últimos dias, eu vi coisas horríveis. Mas assim, indescritíveis que por mais que eu sou aquela coisa, né? Menino, filme de ação e bomba explodindo, eu nunca tinha visto as coisas que eu vi esses dias. E é absolutamente estarrecedor assistir essas coisas, é perturbador num nível muito profundo e toda vez que eu
Essa semana eu tive uma percepção ainda maior de como a gente, apesar de viver no Brasil com todos os nossos problemas, com todas as dificuldades, com as violências, claro, mas a gente ainda assim vive num país, muito abençoado. A gente pode ter crise climática, é difícil, pessoas morrem. A gente pode ter os problemas nas cidades grandes, com os assaltos e as comunidades, todo mundo sofrendo muito com essa história, mas a gente não vive guerra, cara. Guerra no sentido da proporção que está acontecendo lá naqueles países da Europa e do Oriente Médio. Então, por um certo lado, por um certo ponto de vista, me faz pensar que nós somos abençoados, protegidos de alguma forma, sabe? A gente precisa refletir sobre isso. Obviamente não estou aqui para ficar pesando um lado ou outro, não vou fazer sobre isso, não vou falar sobre isso, mas realmente as imagens que eu vi são assustadoras, de onde a crueldade humana é capaz de ir. Coisas que a gente não tem percepção, a gente não sabe. Então, esse Marte em Escorpião, ele pode elevar essas informações, ele pode chegar a distribuir todas essas imagens horríveis que a gente pode ter acesso dentro desse conflito aí. Eu espero que isso acabe logo. Porém, se antes do Marte entrar em Escorpião, a gente já começa a ter essas informações, porque no eclipse do dia 14, a gente tem Marte em quadratura com Plutão. São os dois grandes símbolos dessa morte e destruição, né? E os efeitos do eclipse a gente começa a sentir antes, a gente vem antes, né? A gente vem pelo menos uns 20 dias, às vezes um mês antes, a gente já começa a sentir, principalmente quem vai receber essa influência com muita intensidade já vem a sentir isso antes. Então, o que acontece lá na frente, quando a gente tem um eclipse e esse Marte em Escorpião fazendo o conflito com o Plutão em Capricórnio, já começa a gerar essa energia de antecipação e alguns eventos já vão rolando e o que a gente está vendo é nesse sentido. É uma destruição muito perturbadora. E aí mais para frente, quando ele chegar, esse Marte chegar ali e fizer essa quadratura, essa oposição com Urano, a coisa pode se agravar bastante, com bombas ainda maiores, com destruições, com imagens, com outros países entrando nesse conflito, o negócio tomando uma proporção muito maior do que tem agora. Afinal de contas, aquilo lá é uma bomba relógio há muitos milênios, né? Os caras brigam lá há séculos, não só a questão da Palestina e Israel, mas tem o Irã, tem o Iraque, tem toda aquela confusão ali do Oriente Médio. Uma hora o negócio vai tomar proporções muito maiores do que se tem, né? Enfim, falando no nível pessoal, o Marte passando em Escorpião, ele fortalece a capacidade que a gente tem de vivenciar de uma forma muito intensa emoções muito profundas. Óbvio que isso vai variar de pessoa para pessoa, vai pegar especialmente quem tem posicionamentos de Escorpião como ascendente, Sol e Lua. Eu tenho Lua em Escorpião, bem no comecinho, inclusive já daqui a pouquinho ele já está entrando em conjunção com a minha Lua. Isso pode trazer uma grandes situações muito importantes de dores, de separações, de perdas, de questões que estão ligadas muito com o nosso inconsciente, tudo com o que é mais profundo e que gera segurança emocional, pode passar por um processo muito intenso de rompimentos, de perdas, separações, de sofrimento, e que isso pode servir como um impulsionador, um melhorador da nossa relação interna com nós mesmos, de como que a gente projeta para fora as nossas seguranças. Seja no dinheiro, seja em relacionamentos, seja na saúde, na família, no trabalho, qualquer ambiente que tem uma projeção de emoção, uma projeção de segurança dentro da emoção que aquilo gera quando está próximo de você, pode ser levado a um questionamento através de umas situações potencialmente de rompimento que levem você a reconfigurar ou repensar na forma como você leva essas situações. É importante?
Super é difícil? Pode ser bastante. Não quer dizer que seja impossível. Quer dizer que ele potencialmente pode fazer com que você melhore muito a sua percepção com relação aos valores emocionais internos em comparação com o que tem do lado de fora. O lado positivo dessa coisa é que na hora que você passa por esse processo, pode doer, pode fazer sofrer, mas isso vai fazer com que, especialmente as pessoas que têm um posicionamento de escorpião, se tornem mais resilientes aos estímulos externos. Só que é muito importante prestar atenção na forma como a gente está lidando com essas coisas, porque se tornar resiliente não quer dizer ignorar as coisas e não lidar com aquelas situações e simplesmente se bloquear para aquela expressão para o resto da vida. E eu posso falar muito na questão de relacionamentos, né? Essa passagem de Marte pode levar a um rompimento amoroso, e isso pode gerar um trauma que bloqueia a sua confiabilidade, ou a confiança que você tem em se relacionar novamente. Isso pode fazer com que você fique sozinho, sozinha o resto da vida, ou pelo menos deseje isso, né? E é muito importante tomar cuidado com essa história, porque a energia do escorpião precisa que a gente vá até o fundo, buscar esse vínculo, buscar essa paixão, buscar essa intensidade. Ela pede que a gente vá até essa profundidade para poder viver toda a energia positiva que isso pode proporcionar. E se você está evitando isso, se você passa por um processo emocional e evita entrar em contato com isso para frente, você não vive essa energia na sua plenitude, o que faz com que você fique numa vida ociosa, morosa, chata, né? Então, não estou falando para a gente supervalorizar a dor e as separações e as crises. Eu estou falando para a gente entender o que isso pode proporcionar e como que a gente pode impulsionar a nossa vida, usar essa energia como um catalisador de melhoras significativas em todas as áreas. Para isso acontecer, eu vou falar de novo o ponto que todo mundo, que eu já falo para vocês o tempo todo, terapia, conversa, ter alguém do lado de fora para poder te ajudar nesse direcionamento, porque sozinho, principalmente as pessoas de escorpião que são muito rígidas, elas acham que ela tem todo o controle do mundo sobre as próprias ações. Essa energia pode cegar a gente, né? Essa percepção de que eu tenho o controle sobre as minhas coisas e eu sei muito bem o que eu tenho, pode cegar a gente para outras possibilidades. Lembra que o escorpião é de ritmo fixo, ou seja, determinou uma verdade, aquela verdade é a que vai perdurar para sempre. E isso é um problema, porque a gente não aprende outras coisas. Estou falando muito sobre a minha percepção, sobre a minha lua, meu padrão emocional também. Então, é importante a gente ter alguém para conversar com a gente expor os nossos sofrimentos, expor as dores, para poder aprender com aquilo, reconfigurar, né? Fazer aquele processo de renascimento que o escorpião é tão famoso sobre isso, né? Mas o renascimento é super legal, mas antes você tem que passar pela morte, né? Então, isso pode ser uma coisa um tanto quanto conflituosa, né? Pode ser contraproducente às vezes. Mas é esse caminho que é o melhor caminho possível. Todo mundo do escorpião tem que aprender a andar conforme o rio segue e não tentar mudar o caminho do rio, o fluxo do rio com essa própria vontade. E aí é quando a gente começa a lidar com a resiliência de uma forma negativa, de que vem um monte de informações do mundo que podem proporcionar uma mudança positiva internamente e eu fico teimando que eu vou fazer o negócio desse jeito. E aí você perde boas oportunidades de crescimento. De uma forma geral, essa fase de transição de Marte em Escorpião pode ser bastante problemática, pode gerar muitas crises em muitos setores para muitas pessoas, mas lembra, sempre tenha em mente o que isso pode proporcionar na hora que você começar a fazer o renascimento, na hora que você sair desse processo e entender quais são as ações que você precisa colocar no seu dia a dia para amplificar a sua energia positiva e não para se blindar de tudo que é do lado de fora. Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem de vez em quando e a gente precisa tentar extrair as melhores informações disso, que são os aprendizados. Certo? Então é isso. Marte em Escorpião. Vamos torcer para que aquela situação lá em Israel e na Palestina não acabe ganhando uma escalada muito mais potente do que
Pode ser. Mas é um pouco difícil, né? Porque você tem esse evento acontecendo pré-eclipse e logo se juntando, fazendo aspecto com Plutão e depois com Urano. É um pouco difícil, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Tá bom? Então é isso. Beijo para todo mundo, até o próximo.